Ana Paula Valadão confronta a Agenor Duque e ela diz que falou o que Deus mandou. Talvez você chegou aqui achando que quem ia te curar era o apóstolo, que quem ia te curar é o Benihim, que quem ia te curar é o valor da sua oferta ou a toalhinha que você está levando. Mas Jesus está dizendo: sou eu que curo você, sou eu que restauro você, sou eu que uso cada um dos meus vasos, sou eu que curo, sou eu que liberto, sou eu que salvo. Vamos ver agora o vídeo onde ela foi no podcast da Karina Bach e contou sobre esse episódio. E quando o Senhor me permitiu estar em alguns lugares esquisitos, Ele sempre me usou. E me usou para quebrar aqueles altares. Porque eu acho que Deus usa a gente. Mesmo assim, a gente vira uma leoa quando o Senhor ruge. Sim. Posso te contar uma? Conta. Gente, Aqui então ela vai contar, né, esse episódio aí que aconteceu com a Agenor Duque, né, e também o Benihim. uma pessoa falou para mim assim: Ana, eu tive numa igreja bem diferente. Você não estranha não, mas eles estão querendo muito te levar lá. E eu gostei, apesar de ser muito diferente da gente, eu gostei. E eu pensei assim: o corpo de Cristo é diversificado, né? Então, Jesus não é só do meu jeito. Eu vou lá, já que teve essa recomendação. Aí eu fui nessa igreja, o Gustavo, na época, a gente ainda não tinha plantado a igreja Diante do Trono, no sul da Flórida, né? Hoje a gente já está com mais de 40 igrejas na África. Uau. A igreja DT tem crescido muito, missionária, né? E aí ele podia viajar comigo. Então a gente foi juntos, até porque ele queria ver essa questão teológica dessa igreja que parecia meio diferente. E a gente realmente não viu nenhuma heresia, só aconteceram umas coisas esquisitas. Tipo o quê? Por exemplo, o pastor dava umas palavras de conhecimento e a gente segurava para não rir. Porque ele falou, por exemplo, tem um homem aqui com 3 sacos escrotais. Deus quer curar esse homem. Eu falei, não é possível que alguém vai levantar a mão e vai vir aqui na frente e receber oração. Você acredita que foi um homem lá na frente? Gente, eu nem sabia que esse tipo de coisa existia. Gente. Eu sei, gente, que ele falou que tinha uma mulher grávida, que o bebê tinha morrido, que ela tinha recebido esse diagnóstico, mas que Jesus ia ressuscitar o bebê, que a mãe ia sentir a criança mexer de novo. E muito dessas coisas, né, que acontecem às vezes, nós sabemos, né, que é manipulado, às vezes é combinado com pessoas, então é muito complicado, pessoal. Aí apareceu, claro, uma mulher bem barriguda, chorando muito e tal. Aí os obreiros dessa igreja foram lá orar e tal. Jesus cura todas essas coisas, pode ser verdade e tal. Enfim, tá bom. E a gente que tinha feito o louvor, então eu não tinha visto muito assim a questão das músicas deles. E não teve pregação, teve mais essa coisa de orar pelos enfermos. Aí Já tem um problema aí, né? Sem pregação, que culto é esse? Que momento é esse? Tá vendo? Então, já estamos vendo aí para onde estamos caminhando. passou um tempo, passou uns 2 anos, eles me convidaram para ir num evento num estádio. E era lá em São Paulo. Eu não tive nenhum outro contato com eles, porque eu não gosto de fofoca. Sabe, eu não estava sabendo muitas coisas, mas parece que já tinham muitas coisas esquisitas vindo à tona. E aí o pessoal começou a escrever para o nosso ministério. Como que a Ana vai nesse evento? Não é possível que a Ana vai nesse evento. Aí eu falei assim, gente, O que tem nesse lugar? o que tem nesse lugar? Eu fui, eu vi que era diferente lá na tal igreja, mas eu não vi nada demais com meus olhos, eu não vi, né? Aí os comentários começaram a chegar muito perto da data da viagem. Então não tinha sido com antecedência, tipo, pra gente pesquisar e pra gente cancelar e tal. Eu fui. Nisso, a Zenete foi comigo, porque Deus é misericordioso. No início do Diante do Trono, ela estava sempre comigo, né? Aí ela foi comigo, ela ficou lá orando, e a banda também foi tocar comigo, e eu fiquei no cantinho. E antes de mim, o pastor dessa... Nem gosto de falar pastor. O homem lá que era líder... De fato, para mim também não é pastor. Ele se diz apóstolo, né? Mas, na verdade, para mim é um herege. Dessa igreja aí, começou a falar. O evangelista que passou por aqui, nessa mesma conferência, ele orou por todos esses lencinhos. E se você quiser ser curado, é só você comprar um lencinho, vou falar um valor aqui, não lembro, por R$100, que você leva esse lencinho que vai curar a pessoa que está doente lá na sua casa. Eu fico sempre tentando ver o melhor nas pessoas, tá? Eu falei assim, ai meu Deus do céu, me deu um frio, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, não tá bom, né? Na Bíblia, né, os lenços do apóstolo Paulo curavam os enfermos. Aí eu, não, mas ele não vendia lencinho, não, isso não tá certo, isso não tá certo.
Aí foi me dando uma agonia, o que eu faço? Eu comecei até a passar mal. Meu Deus, você falou onde eu tô. Onde que eu tô? E aquela multidão parecia uma multidão muito carente, muito pobre. Dava para ver as pessoas muito simples mesmo. E muitas igrejas fazem isso, né? E faziam há uns anos atrás. Hoje em dia acho que tá mais difícil de se colar, né? Mas há um tempo atrás muitas igrejas venderam feijão ungido, lenço ungido e às vezes por preços bastante altos, prometendo que as pessoas seriam curadas e tudo mais, e muitas pessoas eram enganadas com isso. E os diáconos passando com aqueles cestos cheios de paninhos e levantando, as pessoas levantando as notas de dinheiro e eles dando o lenço. E outras pessoas que não tinham dinheiro queriam o lenço e eles não davam. Aí, menina, eu fiquei tão transtornada, falei, parecia até Eliseu. Eliseu chegou lá diante do rei de Israel e do rei de Judá, que era o povo de Deus dividido, né, em 2 reinos, e eles queriam que ele orasse, profetizasse e desse uma direção para uma guerra que eles iam enfrentar juntos. E aí ele estava muito transtornado. Ele falou assim, deixa eu me sintonizar, deixa eu me acalmar minha alma aqui. Ele falou, traga um tangedor. Aí quando o tangedor começou a tocar, ele ouviu o Espírito e falou, assim diz o Senhor, façam, né, vales nesse vale se encherão de água e tal. Antes de continuarmos, pessoal, eu gostaria de falar que estamos com um curso chamado Caminho da Intimidade, onde eu tenho como objetivo nele te ensinar a fazer devocionais poderosos e transformadores. E por enquanto ele está com um preço aí bem promocional de inauguração com apenas R$ 39,90. Se você quiser parcelar, dá aí somente R$ 5,00. Nós temos mais de 20 aulas, ele tem acesso vitalício e nele eu trago diversas aulas onde eu mostro um método de fazer devocionais completamente diferente que você nunca viu, por meio de perguntas, para você de fato extrair o máximo que você pode do texto, conhecer cada vez mais a Deus por meio da sua palavra e não fazer um devocional aí qualquer como muitos fazem, de só ler a Bíblia e aquilo não fazer de fato diferença na sua vida. Bem fácil e prático que você pode fazer no seu dia a dia e que eu tenho certeza que se você o fizer, vai mudar a sua vida de intimidade com Deus. Então entra aí, link na descrição e no comentário fixado. Aí eu falei, Senhor, eu preciso te ouvir, eu preciso me acalmar. Aí quando eu me aquietei, me acalmei, aí eu ouvi claramente o Senhor falando assim para mim, faz tudo o que eu te mandei. E como sempre, eu posso cantar Presidente de Ti toda vez, posso cantar Me Ama toda vez, se o Senhor assim pedir. Mas cada vez é a única. Eu preciso da direção do Senhor para aquele momento de adoração. Né? Então eu tinha já feito lá o repertório, já estava tudo planejado e tal. Então eu falei, faça tudo o que eu te falei. Então eu fui fazer tudo que o Senhor tinha me mandado. E ministrei, porque era logo depois era eu. Depois desse momento terrível. Depois do lencinho era você. Falei, ainda vão me associar com isso aqui. Eu já levei tanta pedrada. Antigamente não falava cancelamento, não, mas eu já sofri vários. Então. Aí eu falei, meu Deus do céu, vão me associar com isso aqui. Mas ele falou, faça tudo que eu te falei. Aí eu fiz o louvor. Karina, quando chegou na última música, que inclusive eu acho que era Me Ama, né? Eu sinto, literalmente eu sinto como um vaso, que eu sou um vaso, vamos imaginar um vaso, usa a santa imaginação, cheio de óleo. Né? Quando eu derramo a última gota, eu sinto cumprir. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e nos ajude nesse projeto para a glória de Deus. E às vezes já aconteceu de eu acabar a minha parte muito antes do que eu imaginava. Eu não fico enrolando. Mas eu cheguei na última música, eu cheguei no final, cumpri. Quando eu senti assim, ó, esvaziei, entreguei tudo, eu percebi o leão, o Senhor, se manifestou ali atrás de mim. E ele veio aqui para o meu lado. Ele se manifestou espiritualmente, eu percebi assim como um leão muito grande. Só que aí, de repente, eu vou falar para quem crê, né? E porque eu já levei muita pedrada mesmo, né? Ele entrou dentro de mim. Eu senti uma ousadia me dominando. E no relógio que estava sendo televisionado, eu tinha uns 3 minutos mais ou menos. Gente, quando ele entrou dentro de mim, eu abri a boca. Sabe aquela coisa, abre a tua boca e encherei, que Jesus falou pra gente não ter medo quando a gente estivesse diante das autoridades, que ele nos daria o que falar? Eu comecei a falar, olha, não é... E a gente vai ver aqui esse episódio em que ela tá falando. Tem um vídeo aqui completo que mostra exatamente esse momento aí que ela tá relatando. Lencinho ungido pelo evangelista tal que te cura. Não é o dinheiro que você pagou nesse lencinho que vai te curar. Você não precisava nem... Eu comecei a falar. Depois dá até para resgatar aí na internet. Eu nem sei o que eu falei no dia.
Mas eu desconstruí tudo aquilo e comecei a falar, é o sangue de Jesus que foi derramado, né? É pela graça que nós somos salvos. E eu comecei a falar, não sou eu, não é a oração do fulano, do ciclano, do líder aqui. Falei o nome dele, sabe? Eu fui bem ousada mesmo. E que é verdade, né, pessoal? Nada disso vai salvar, vai curar. Tudo vem de Deus. Mas essas pessoas tentam meio que colocar como se o homem tivesse algum tipo de poder ou algo do tipo. Mas não é assim. Forte e corajosa, né? E fui falando, sem pensar. Saiu do espírito mesmo. Fui falando, ministrando e tal. Acabei. Quando eu acabei, né, era o meu tempo, eu saí. Quando eu saí, a Zenete, vambora! Ela me pegou, eu lembro que tinha um pequeno camarim, eu só entrei assim, dei um tchau assim, de longe, pro pessoal. Saiu voada, né? Depois de detonar ali completamente o evento e o pessoal que estava produzindo, mas como eu disse, de fato, ela falou verdade, né? Ela me levou, o mesmo motorista que nos trouxe, o taxista lá, estava nos esperando, nós entramos, ela, filha, e ela orando, filha, vambora. Ela falou que quando eu comecei a falar, eles ficaram, foi um transtorno, eles queriam desligar o som, começaram a correr, gritar, mas não conseguiram. E eu cheguei ao fim do meu recado. Então vamos ver aqui o vídeo do dia que aconteceu isso que ela falou. Recebeu um símbolo para ajudar você na sua fé, que é uma toalhinha. Daqui a pouco mais pessoas de Deus, vasos de barro, cheios do Espírito Santo, vão orar aqui. E você vai ser curado, você vai receber vitórias. Mas eu quero te dizer que você não estará recebendo da parte de homens, você não estará recebendo da parte de pessoa que tem nome na terra, mas que você dê sempre o reconhecimento àquele que é o Todo-Poderoso, somente Ele, Jesus Cristo. Ou seja, de fato, né, toda honra e glória seja dada a Cristo e não a homem. Diga, Deus nos ama com amor feroz. Deus tem ciúmes de nós. A palavra diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não quer dividir você com ninguém. Você gostaria de se casar com uma pessoa que tem amantes? Deus também não quer que a sua igreja tenha amantes. Deus quer que o nosso coração seja somente dele. Deus quer um compromisso total, uma entrega completa, porque o amor dele é incondicional por nós, mas ele demanda uma entrega total. Não importa onde você está na sua trajetória. Talvez você chegou aqui desviado, longe dos caminhos do Senhor. Talvez você chegou aqui achando que quem ia te curar era o apóstolo, que quem ia te curar é o Benihim, que quem ia te curar é o valor da sua oferta ou a toalhinha que você está levando. Mas Jesus está dizendo, sou eu que curo você, sou eu que restauro você, sou eu que uso cada um dos meus vasos, sou eu que curo, sou eu que liberto, sou eu que salvo, sou eu que faço maravilhas na tua vida. Entregue a Ele toda a glória, entregue a Ele todo o louvor. Deixe os vasos de barro serem usados e entregue a glória ao único digno. Imagina o pessoal nesse momento, né? Mas de fato, né, pessoal, é verdade. Toda a glória tem que ser dada a Deus e não a homens. Mas aí, o que você acha desse episódio aí que a Ana Paula Valadão contou lá no podcast da Karina Bach, falando sobre esse acontecimento? Você acha que ela teve razão? Deixa aí nos comentários. Como eu disse, o pessoal concorda aí com essa crítica que ela fez, com essa exortação, né, que ela fez ali. E eu sou totalmente contra essas igrejas que vendem essas coisas ungidas e tudo mais, prometendo um monte de coisa que não é bíblico. Eu não concordo aí com a teologia como um todo, assim, da Ana Paula Valadão. Ela tem algumas coisas que eu discordo, mas nesse evento em específico e sobre esse relato aí que ela deu, eu acredito que ela fez certo, sim, de falar contra algo que é totalmente antibíblico e contra esses homens que, ao meu ver, são hereges. É só olharmos para a palavra de Deus e avaliar o que eles fazem. Mas deixa aí o que você acha sobre tudo isso. Deixa o like também para nos ajudar demais. Se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.